Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Vamos começar com uma provocação. E se um dos alimentos mais comuns e baratos da nossa geladeira, o ovo, pudesse, sei lá, reduzir quase pela metade o risco de desenvolver Alzheimer? Parece até manchete caça-cliques, né? Exato. Porque, poxa, por décadas o ovo foi o grande vilão, o inimigo do coração, do colesterol. E agora, de repente, ele vira o guardião do cérebro. Tem alguma coisa aí que não fecha. E é exatamente por isso que essa análise é tão necessária. A nossa ideia aqui não é só passar por cima dos fatos, mas mergulhar de cabeça na ciência por trás disso. O foco principal é um estudo de 2024 que causou um verdadeiro rebuliço. Nossa fonte é um relatório técnico que já fez todo o trabalho pesado de revisão. Então a gente vai dissecar as evidências. Isso, entender os porquês bioquímicos e, o mais importante, traduzir o que isso significa para nossa realidade aqui no Brasil. Ok, vamos desvendar isso. A pergunta de R$1 milhão. Esse estudo que gerou todo esse burburinho é para valer? É sério? Ou é só mais um artigo de uma revista obscura? Pode ficar tranquilo. É totalmente autêntico e, assim, de altíssimo calibre. O nome do estudo é Association of Egg Intake with Alzheimer's Dementia Risk in Older Adults, The Rush Memory and Aging Project. Ok. Foi publicado em 2024 no The Journal of Nutrition, que é uma das publicações mais respeitadas da área. E as instituições por trás, Tufts University, Rush University Medical Center, são pesos pesados. Com financiamento transparente, imagino. Sim, do National Institutes of Health dos Estados Unidos e do Egg Nutrition Center. Tudo aberto. Espera um pouco, o nome desse projeto Rush Memory and Aging Project. Eu já ouvi falar, mas nunca entendi por que ele é, tipo, uma referência. É que ele é o que os cientistas chamam de padrão ouro. Padrão ouro? É um estudo que acompanha as mesmas pessoas por décadas, desde 1997. Mas o que o torna único mesmo é o fato de ser clínico-patológico. Clínico-patológico. Isso soa bem sério. O que significa na prática? Significa que a ciência vai além dos sintomas, sabe? Eles não só fazem exames anuais nos participantes enquanto estão vivos, mas, e isso é o crucial, depois que eles falecem, muitos doam seus cérebros para a ciência. Nossa! Isso permite aos pesquisadores fazer algo que quase nenhum outro estudo consegue: conectar diretamente os hábitos de vida, tipo o que a pessoa comia, com a prova real no cérebro. Exato. Não só com um diagnóstico clínico de esquecimento, mas com a evidência física da doença. Eles veem as placas amiloides, os emaranhados, a prova real. Uau, essa metodologia das autópsias dá um peso enorme para tudo isso. Fico pensando então o que esses dados revelaram. A diferença no risco era pequena ou algo que realmente salta aos olhos? Salta, e muito. A análise incluiu 1.024 idosos com idade média de 81 anos. Idade bem avançada já. Sim, e todos sem demência no começo do acompanhamento. O resultado foi uma associação inversa que os estatísticos chamam de robusta. O dado principal que gerou as manchetes foi que consumir mais de um ovo por semana estava associado a um hazard ratio de 0,53. Certo, hazard ratio. Esse é um daqueles termos que a gente ouve e... É um termo técnico, né? Sim. Traduz isso pra gente, o que significa na prática. Claro. De forma bem simples, com hazard ratio de 0,53, significa uma redução de 47% no risco de desenvolver demência de Alzheimer. 47%? É quase metade do risco. Exatamente. E para colocar em perspectiva, não existe hoje nenhum medicamento preventivo que chegue nem perto de oferecer esse nível de proteção. É um número clinicamente muito, muito significativo. Uma redução de 47%. É um número que chama muita atenção.
Mas a gente sabe que correlação não é causalidade, né? O estudo conseguiu isolar o efeito dos ovos de outros fatores? Essa é a pergunta certa a se fazer. E sim, eles ajustaram os modelos estatísticos para dezenas de variáveis. Idade, sexo, educação, o gene ApoE, Epsilon-4, atividade física, dieta, tudo, atividade física, adesão à dieta mediterrânea. E mesmo depois de controlar tudo isso, a associação protetora dos ovos continuou forte. Isso aumenta muito a confiança de que o efeito é real, sabe? Isso é impressionante. E comer mais ovos aumenta o benefício? Tipo, se a pessoa comer um ovo todo dia, a proteção sobe para 60%, 70%? Aí que entra uma nuance fascinante. O estudo encontrou um efeito platô. Um platô? Como assim? O consumo de 2 ou mais ovos por semana manteve o mesmo hazard ratio. Isso sugere que o benefício máximo é alcançado com um consumo regular e moderado. Ah, então a chave é a constância, não a quantidade excessiva. Exatamente. Ter ovos na dieta mais de uma vez por semana parece ser o ponto ideal. E aqui é onde a história fica ainda mais poderosa. Eles foram além dos diagnósticos e olharam para a biologia pura. O que os cérebros doados revelaram nas autópsias. Exato. Essa é a prova dos 9. A patologia não mente. No Alzheimer, as marcas físicas são 2. As placas amiloides, fora dos neurônios, Certo. e os emaranhados neurofibrilares, que se formam dentro deles. A análise de 578 cérebros mostrou que o consumo regular de ovos estava associado a uma menor carga global dessas 2 patologias. Então não é só que o cérebro de quem come ovos funciona melhor apesar da doença. A doença em si parece estar menos presente? Precisamente, o hazard ratio para a patologia de Alzheimer em si foi de 0,51 para quem comia mais de um ovo por semana. Caramba! A implicação disso é gigantesca. Sugere que algum componente do ovo está interferindo nos mecanismos biológicos que formam essas lesões. Não é só um paliativo, pode ser uma proteção na raiz do problema. Ok, isso nos leva à pergunta óbvia. Qual é o segredo? O que exatamente no ovo, e eu imagino que seja na gema, tem esse superpoder bioquímico? O grande protagonista, segundo as análises, é um nutriente chamado colina. Colina. Eles calcularam que a ingestão de colina era responsável por quase 40% de toda a associação protetora. E o ovo é uma fonte espetacular. Um único ovo grande tem uns 150 miligramas de colina numa forma super fácil de absorver. Certo, colina. E como é que ela atua no cérebro para gerar essa proteção toda? Ela tem um mecanismo de ação duplo, o que é bem elegante. O primeiro é mais conhecido. A colina é a matéria-prima direta para a acetilcolina. Ao neurotransmissor da memória, certo? Exatamente. O mais importante para a memória e aprendizado. No Alzheimer, os neurônios que produzem acetilcolina morrem. A lógica é que, ao fornecer mais tijolinhos de colina pela dieta, você ajuda os neurônios que sobraram a otimizar a produção. Faz sentido. É como dar mais munição para quem continuar na batalha. Mas você falou de uma segunda via, algo sobre epigenética. E é aí que a coisa fica fascinante. A colina também atua como uma doadora de grupos metila. Pensa nesses grupos como pequenas etiquetas químicas que o corpo usa para ligar e desligar genes. Epigenética. Isso. Uma metilação saudável, que a colina promove, pode ajudar a silenciar genes ruins, tipos que causam inflamação, e ativar genes bons, que são protetores. E tem um bônus. Ajuda a reduzir os níveis de homocisteína, que é uma substância tóxica para os neurônios. Então a colina é a estrela. Mas imagino que não esteja sozinha no palco. O relatório fala de outros nutrientes, né? Com certeza, e a sinergia é a palavra-chave. A gema é um veículo perfeito para a luteína e a zeaxantina. Ah, os carotenoides. Isso, são 2 carotenoides que têm uma afinidade especial pelo cérebro. Eles se acumulam em áreas ligadas à cognição e agem como antioxidantes poderosos. E a gordura da própria gema aumenta drasticamente a absorção deles. E o ômega 3, o DHA. Também, o DHA é um componente estrutural do cérebro. E a beleza está na interação. A colina é necessária para transportar o DHA para dentro do cérebro
para os neurônios. É a prova de que o alimento integral funciona como uma orquestra. Tudo isso é muito convincente, mas a ciência raramente é uma via de mão única. Com certeza existem outros estudos que talvez não tenham encontrado resultados tão espetaculares. O material que analisamos aborda isso. Aborda e é crucial para ter a visão completa. Um dos mais citados é o paradoxo finlandês, de um estudo de 2017. Lá, eles não encontraram uma associação direta entre comer ovos e reduzir o risco de demência. Ah, então lá não funcionou. Calma, aí que está a nuance. Apesar de não encontrarem redução no risco, eles encontraram uma associação clara com o melhor desempenho em testes cognitivos. Melhor desempenho. Sim, como fluência verbal e função executiva. E temos que lembrar do contexto. A população finlandesa tem uma prevalência altíssima do gene APOE4, que aumenta muito o risco genético. Ah, entendi. Então, nesse cenário de altíssimo risco, o fato de o consumo de ovos no mínimo não prejudicar e ainda trazer benefícios foi visto como um sinal de segurança muito forte. Interessante. Mesmo no pior cenário genético, o ovo, no mínimo, não fez mal. Isso já derruba o mito do perigo. E outros estudos? Tem um mais recente, de 2024, da Califórnia, o estudo de Rancho Bernardo. Ele encontrou benefícios na memória verbal para homens, mas não uma associação clara para mulheres. Mas, de novo, o ponto principal foi reafirmar a segurança. O consumo de ovos não estava associado a um maior declínio cognitivo. E um grande estudo na China, também de 2024, encontrou o que chamamos de curva em U. O benefício máximo foi com 1 a 2 ovos por dia. Consumo muito baixo ou muito alto foi associado a piores resultados. Isso reforça um princípio clássico. A moderação é a chave. Ok, o cenário é complexo, com nuances, mas a tendência geral parece ser, na pior das hipóteses, segura e, na melhor, protetora. Mas eu ainda ouço a voz da minha avó na cabeça falando: cuidado com o colesterol. Essa é a grande questão que assombrou o ovo por 50 anos, né? Mas a ciência nutricional evoluiu muito. E o que ela diz hoje? Hoje o consenso é que, para a grande maioria das pessoas, uns 75% a 80% da população, o colesterol que você come tem um impacto mínimo no colesterol do seu sangue. Como assim? Nosso fígado tem um sistema de regulação. Se você come mais colesterol, ele simplesmente produz menos. O verdadeiro vilão para o colesterol do sangue é o excesso de gordura saturada e o ovo é relativamente pobre nisso. E como isso se encaixa na dieta que é considerada o padrão ouro para o cérebro, a dieta MIND? Ótima conexão. A dieta MIND, que é uma mistura da Mediterrânea com a DASH, foi desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisa de Chicago. Ah, o mesmo grupo do estudo dos ovos? Exatamente. E originalmente os ovos não eram um alimento destacado no protocolo. O foco era em folhas verdes, frutas vermelhas, nozes. E agora? Agora, à luz de novas evidências como essa, a visão está sendo atualizada. Os ovos são cada vez mais vistos como uma fonte barata e eficiente de proteína e da crucial colina. A chave, como sempre, é o contexto da refeição. O que você quer dizer com contexto? Um ovo cozido ou mexido com azeite e espinafre faz parte de um padrão alimentar neuroprotetor. Enquanto um ovo frito com bacon. Exato. Um ovo frito em óleo reutilizado servido com bacon e pão branco faz parte de um padrão inflamatório. O ovo em si é um aliado, mas os acompanhamentos podem transformá-lo em cúmplice de um crime alimentar. Perfeito. O contexto é tudo. Agora, vamos trazer essa conversa para casa. O que tudo isso significa para a realidade do Brasil? A situação brasileira torna essa discussão extremamente urgente. Temos 3 elementos se chocando. O primeiro é uma bomba relógio demográfica. O Brasil está envelhecendo num ritmo aceleradíssimo. Os números são assustadores. A projeção é que o número de pessoas com demência salte de 1,76 milhão hoje para quase 6 milhões até 2050. O impacto no SUS e nas famílias vai ser avassalador. Esse é o cenário. E o segundo elemento? O segundo é um boom no consumo de ovos. O Brasil bateu recorde atrás de recorde, com um consumo médio de 269 ovos por pessoa em 2024. E a projeção é passar de 300. E o motivo é econômico, principalmente? Exato.
Com o preço da carne bovina, o ovo se consolidou como a proteína animal mais acessível do país. Uma crise demográfica de um lado e um aumento massivo no consumo de ovos do outro. A conexão é quase óbvia, né? Exatamente. E essa é a terceira parte, uma oportunidade de saúde pública talvez única no mundo. Ao cruzar esses dois gráficos, a gente percebe algo fascinante. Que seria? O aumento do consumo de ovos, impulsionado pela economia, pode estar quase que por acidente construindo uma barreira de proteção populacional contra a demência. Uau! Promover o consumo saudável de ovos é uma estratégia de baixo custo, alta eficácia e perfeitamente alinhada com o nosso guia alimentar. É fascinante pensar nisso. O ovo mexido do café da manhã, que para muitos é só uma solução barata, pode ser uma das ferramentas de saúde pública mais eficazes que a gente tem nas mãos. É quase um programa de neuroproteção popular involuntário. Exato. Resumindo a nossa análise. Aquela alegação que parecia sensacionalista tem sim uma base científica muito sólida. O estudo de 2024 é robusto, a biologia faz sentido e o contexto de outros estudos reforça a segurança e os benefícios. O ovo não é mais o vilão. Definitivamente não. Ele emerge dessa análise como um poderoso aliado da saúde cognitiva. Se fôssemos então destilar tudo isso em recomendações práticas, o que seria o essencial, primeiro e mais importante? Coma a gema. É ali que mora toda a neuroproteção. Deixar a gema de lado é como comprar um carro e jogar o motor fora. Boa analogia. Segundo, a frequência. A ciência mostra que mais de uma vez por semana já traz benefícios enormes. Terceiro, o preparo é rei. Prefira cozido, pochê ou mexido em gorduras boas, como azeite. Evitar frituras e acompanhamentos ultraprocessados. Isso. Quarto ponto, insira o ovo numa dieta rica em vegetais, estilo Mind. E por último, bom senso. Quem tem condições médicas específicas sempre deve conversar com seu médico ou nutricionista. Mas para a população em geral, o sinal é verde. Verdíssimo. Fantástico. Para fechar, fica uma reflexão que o próprio material levanta. Todos esses mecanismos incríveis, da colina à luteína, eles atuam em sinergia dentro do alimento integral, né? Exatamente. O ovo não é só uma cápsula de colina. É uma matriz alimentar complexa. Onde um nutriente potencializa a absorção e a função do outro. E isso meio que aponta para um caminho, não é? Talvez o grande avanço da nutrição não seja mais descobrir o próximo supercomposto isolado num suplemento caro. Mas sim começar a entender e a respeitar a sinfonia bioquímica complexa que já existe, pronta, dentro de um simples ovo. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!